E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Chanchão, estou aqui para responder a lista número 4 do módulo 1, referente à Sociologia, com o conteúdo de Positivismo, Auguste Comte e Émile Durkheim. Vamos às questões. A questão número 31 é uma questão da UEL de 2014, diz assim: a cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto por intensificar a divisão social a ela ligada. Eu queria chamar vocês a atenção para sublinhar aqui a parte que diz formas de integração. Lembra que esse conteúdo, esse conceito, o Émile Durkheim chama de solidariedade. Tem solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica é a forma de integração social, são os elementos que marcam a coesão social de uma sociedade tradicional, por isso mecânica. Lembra? As engrenagens, elas precisam uma da outra, manter uma relação direta. Enquanto as sociedades mais complexas, as sociedades industrializadas, elas são conhecidas pelo modelo de solidariedade orgânica. Lembra o seguinte: os seus órgãos do corpo, eles não precisam estar diretamente ligados para que você precise que todos funcionem para que o corpo social, ou no caso, o seu corpo funcione bem. Pegou essa lógica? Dá para responder muitas questões. Daqui a pouco a gente volta a esse tema. Então diz assim: quanto a intensificar a divisão do trabalho social a ela ligada. Aí o enunciado diz: com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa correta. Chanchão, o que é divisão social do trabalho? É só você lembrar o seguinte: todos os modelos de sociedade, elas tiveram, em maior ou menor grau, uma divisão de como é feita a sua produção material. Então, a sociedade industrial, segundo o Karl Marx, por exemplo, ela é dividida entre aqueles que detêm os meios de produção, que ele chama de burguesia, e aqueles que não detêm os meios de produção, só a sua força de trabalho, que é o que ele chama de proletariado. O Émile Durkheim, ele também percebe uma divisão social do trabalho muito forte. Não só nessa divisão social macro, como eu apresentei, como também dentro da própria fábrica. Lembra que o trabalho dentro da fábrica, ele é compartibilizado, existem compartimentos, melhor dizendo, onde cada indivíduo executa o seu trabalho. Então, particularizando a produção faz com que os indivíduos não percebam o seu papel coletivo. Então, vamos para as alternativas. Diz assim: letra A. A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna obsoleto a presença de instituições sociais. Veja, em todos os modelos de sociedade, sejam eles mais complexos ou sejam eles menos complexos, as instituições sociais são fundamentais. Lembra que para Émile Durkheim também, as instituições sociais são os elementos que mantêm a sociedade coesa, que mantêm a sociedade ordenada, então não se torna obsoleta, muito pelo contrário, a letra A está equivocada. A letra B diz: a solidariedade orgânica, lembra de sociedades complexas, é compatível com a sociedade de classe, divisão entre burguesia e proletariado, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados. Pode marcar a alternativa B na questão 31. A letra C diz: ao criar seres indiferenciados socialmente, homem-massa, as cidades recriam a solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica. Esse final dessa frase está equivocado. As cidades, elas criam a solidariedade orgânica em detrimento da mecânica. A letra D diz: o efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de trabalhos parcelares e independentes. Ainda que exista uma profunda divisão social do trabalho, as sociedades se mantêm integradas e não desintegradas. E a letra E diz: o equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades e das consciências individuais. Ao contrário, o que marca todo tipo de sociedade, a partir de um conceito chamado pelo Émile Durkheim de fato social, é a consciência coletiva e não as consciências individuais. Segundo o Émile Durkheim, existe um modelo macro de pensamento onde nós nos encaixamos. Então, os fatos sociais, eles criam uma consciência coletiva e não uma consciência individualizada. Beleza? Vamos fazer a questão 32, que é uma questão do Enem de 2016, que diz o seguinte: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades, em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas, que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. É um texto do Émile Durkheim chamado O Suicídio, onde ele coloca o suicídio enquanto um fato social.
Lembra? A sociologia ela é uma ciência. O método positivista, ou a escola positivista, ou também conhecido como escola francesa, a escola do Émile Durkheim e do Auguste Comte, é a primeira escola sociológica. Então eles têm um método científico. Isso significa dizer que precisa de teoria e, consequentemente, de prova prática. Por isso que ele está falando aqui das generalizações tão apressadas, sem uma convicção, sem uma prova empírica, uma prova na realidade daquilo que está sendo organizado ou aquilo que está sendo pensado. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na letra A. Vinculação com a filosofia como saber unificado. Ele diz aqui, ó, sociologia ainda não ultrapassou, mas ele não está dizendo que filosofia e sociologia são a mesma coisa. Letra A não pode ser. Letra B. Reunião de percepções intuitivas para a demonstração. Sublinha para mim a parte que diz percepções intuitivas. Lembra, é uma ciência, precisa de prova. Percepções intuitivas está equivocado. Letra C diz, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Assim como o erro da letra B, a letra C também incorre um erro em colocar o elemento aqui de subjetividade, hipóteses subjetivas. Ao contrário, toda ciência ela é objetiva, baseada na observação e na experimentação. A letra D diz, adesão aos padrões de investigações típicas das ciências naturais. Você vai lembrar da lixa anterior. Você vai lembrar, quando a gente começou a falar sobre o positivismo, que para Auguste Comte, que é o primeiro positivista, o pai da sociologia, a sociedade ela possui leis imutáveis. E essas leis imutáveis, elas podem ser compreendidas pelos indivíduos. Isso significa dizer que, assim como a natureza possui essas leis, a sociedade também possui. Então, assim como a física, que é uma ciência da natureza, está para a compreensão das leis naturais e para a obtenção da resolução dos problemas, a sociologia deveria estar para a sociedade, por isso que ele chama sociologia de física social, assim como ele está falando aqui na alternativa D, de investigações típicos das ciências naturais. Pode marcar D na 32, a nossa alternativa correta. A letra E diz, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Lembra, o positivismo é uma escola filosófica e também sociológica baseada na neutralidade valorativa. Isso significa dizer que o indivíduo ele é neutro na interpretação da realidade. Então não tem engajamento político, não tem viés ideológico. Pelo menos eles buscam não ter. Beleza? A questão 33 é uma questão da UEL de 2015, que diz assim, leia o texto a seguir. Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolveram, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a liberdade e a razão. Sublinha para mim a parte final que diz liberdade e razão. Isso aqui vai ajudar a responder a questão. Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e os ideais iluministas. Lembra, Auguste Comte, pai do positivismo, criador daquele lema, ordem e progresso. O ordenamento político ele é fundamental para o progresso social, para que a gente alcance uma sociedade ordenada e progressiva. Mas progressiva em rumo a quê? É um estágio positivo a partir do desenvolvimento da indústria, do processo de industrialização que faz com que o modelo de sociedade europeia seja superior aos outros modelos de sociedade. E os iluministas são aqueles que levam o instrumento da razão como forma de obtenção do conhecimento verdadeiro, saindo do obscurantismo medieval. Iluminismo é uma das características ou um dos momentos históricos que faz com que, a partir do desenvolvimento da razão, a gente tenha propensão para a criação da sociologia. A letra A diz, a ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo iluminismo, que influenciou o positivismo. Calma, sublinha para mim o que diz revolução social. O positivismo, ele é uma corrente sociológica conservadora. Auguste Comte, ele é um pensador conservador. Por quê? Eu costumo fazer uma analogia em classe que diz o seguinte, o positivismo, ele é como se fosse uma oficina mecânica. A sociologia, segundo eles, é uma oficina mecânica que recebe um carro, que seria a sociedade, com alguns problemas, ainda que o carro esteja funcionando, ainda que o carro esteja andando, ainda que o carro esteja cumprindo a sua função, que é andar.
E essa oficina mecânica, ela consegue perceber os erros e repará-los para que ele funcione melhor. Por isso que o positivismo é uma corrente filosófica e uma corrente sociológica conservadora, que busca manter o status quo, que busca manter o capitalismo industrial, só que funcionando cada vez melhor, avançando para um estágio positivo. A letra B diz: a crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo da verdadeira. Lembra que para os iluministas o progresso vem da razão, e para os positivistas, além da razão, vem também do ordenamento político, sociedade ordenada como o progresso, ordem e progresso. Lema da bandeira brasileira, um lema de inspiração positivista. Tem uma questão que a gente vai fazer daqui a pouco que mostra essa relação. A letra C diz: o iluminismo forneceu os princípios e a base teórica da luta de classes para a formulação do positivismo. Lembra, quem fala de luta de classes é Karl Marx. E o iluminismo não trouxe nenhuma base da teoria da luta de classes, não. Beleza? Letra D. O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social. É um ponto comum entre iluminismo e positivismo. Gente, para a gente poder falar aqui sobre esse estágio teológico, é importante lembrar o que Auguste Comte fala sobre a lei dos 3 estados. Ele diz que há 3 etapas do desenvolvimento humano. Vamos fazer essa breve revisão. A primeira, que ele chama de lei dos 3 estados. A primeira é o estágio teológico. E nesse estado teológico existe tudo aquilo que os indivíduos procuram de resposta, eles encontram na religião, tanto que é teológico. A teologia, enquanto um estudo de Deus, tenta explicar a realidade social a partir de uma divindade. Qual é a característica da sociedade, ou qual é a datação histórica? Sociedades antigas e medievais. O segundo estado, a segunda etapa, é o que ele chama de estágio ou etapa metafísica, ou metafísico. É aquilo que vai para além do físico. Está marcado pela Idade Moderna, e a Idade Moderna ela inicia com um debate epistemológico entre como é a forma mais verdadeira, mais próxima da verdade, do verdadeiro conhecimento. De um lado tem uma corrente filosófica chamada de empirismo, do outro lado tem uma corrente filosófica chamada de racionalismo. E ele fala de metafísica porque diz que a filosofia se torna uma fonte de conhecimento muito importante. E no período industrial, na Revolução Industrial, a segunda etapa, a terceira etapa, que para ele é a primordial, é a mais importante de todas, é o estágio mais desenvolvido, que é o que ele chama de estágio positivo, marcado pela inserção da ciência na produção e da sociedade industrializada. Por isso, positivismo. Por isso, na alternativa, falou sobre estado teológico. E a letra E diz: os limites e as contradições do progresso para liberdades humanas foram apontados pelo iluminismo e aceitos pelo positivismo. Lembra, tanto o iluminismo, mas principalmente o iluminismo do que o positivismo, diz que o homem ele não tem limites na sua produção do conhecimento. O conhecimento é infinito quando utilizado pela razão. Beleza? Vamos para a questão número 34, uma questão muito boa que trata sobre um tema muito importante que a gente vai também aqui ter que fazer uma breve revisão. Na questão 34, é uma questão que trata o centro do conhecimento filosófico, talvez o principal conceito do Emile Durkheim. Então eu já adiantei para vocês, possivelmente você já deve saber a essa altura do campeonato qual o gabarito dessa questão. Mas vamos fazer ela. Tem aí, ó, um menininho falando comprar, 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 comprar. Tem algo errado com essa criança. E várias outras do lado, comprar, 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 comprar. Puxa uma seta nessa tirinha aqui e coloca consciência coletiva. E além de consciência coletiva, coloca uma outra coisa, coloca fato social. Já gabaritei a questão para você, sem antes mesmo da gente ter lido o enunciado. Já pode marcar a letra A, um fato social. Mas diz assim: na tirinha acima, quase todas as pessoas possuem um comportamento similar. Nesse caso específico, pode-se dizer que o consumo se tornou, segundo a abordagem durkheimiana,
um fato social. Tem outros conceitos aqui também importantes, como o conceito da letra B, que diz uma anomia social. O que é anomia? Anomia é um momento da sociedade, um momento no corpo social, que é assim que chama a sociedade, o Emile Durkheim, em que há um desrespeito às leis e às regras. A moral da sociedade, ela está em questionamento, existe uma crise profunda. Então veja só, a letra B é um conceito durkheimiano, porém não é o conceito certo que trata essa questão. Essa questão está falando sobre o fato social. O fato social, segundo Emile Durkheim, é o seu principal conceito, é tudo aquilo que o indivíduo faz na sociedade, faz no coletivo e influencia na sua forma de pensar. O indivíduo ele é influenciado pela consciência coletiva produzida por esse fato social. E quais são as características do fato social? Então, todo fato social, segundo Durkheim, possui algumas características. Primeira, ele é exterior ao indivíduo. Como assim exterior ao indivíduo? Independente da forma que você pensa, independente se esse fato social existia antes de você ou não, ou daquilo que você gosta ou não, o fato social ele existe, ele se impõe à realidade, beleza? Então ele é exterior ao indivíduo. O fato social ele também é coercitivo. Como assim coercitivo? Exerce uma pressão sobre o indivíduo para que ele pense dessa determinada forma, para que ele aja dessa determinada forma. E tudo aquilo que exerce uma pressão, consequentemente, os indivíduos que escapam dessa pressão ou não agem de acordo com ela, eles sofrem uma punição. Então, o fato social, ele também é punitivo. Isso significa dizer que existe uma punição jurídica ou social para aqueles indivíduos que não cometem um fato social. Imagina, fato social, comer de garfo e faca. É exterior à individualidade, você pode não gostar de comer assim, mas as pessoas já se alimentavam assim antes de você e possivelmente continuem se alimentando assim depois. É um fato histórico, ele se transforma. Ele exerce uma pressão, ele é coercitivo e você é punido socialmente caso não coma dessa forma, em um restaurante chique da cidade ou algo do tipo. Beleza? Então tem essas características, os indivíduos cometem a sociedade e formam uma consciência coletiva. Então a questão 34, ela trata sobre o fato social. Beleza? Vamos para a questão 35, que diz: leia o texto a seguir. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certos números de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio espacial a que a criança particularmente se destina. Tomando em consideração a definição acima, é correto afirmar que, para Durkheim, letra A educação está relacionada a um processo de socialização. Através dela, as gerações mais novas internalizam as normas, valores e moral da sociedade, que estão inseridas. Nesse sentido, é pela educação que a sociedade reproduz e se sustenta intergeracionalmente. Então, você precisa saber que, segundo Durkheim, isso está correto. A letra A é o gabarito da nossa questão. E a educação, ela tem como função passar os elementos da cultura formal e informal. Ela tem como função fazer com que o indivíduo se sinta parte da sociedade e compreenda a sociedade que ele vive. A instituição social, que é responsável pela educação, a escola, ela é a formadora de uma série de indivíduos que vão estar prontos para o seu papel, que vão cumprir um status social. Então a educação ela tem um poder formador, um poder de execução e de construção da moral e manutenção da moral de uma sociedade. Beleza? Tá correta a letra A, pode marcar na questão 35. Letra B diz: a educação é essencialmente transformadora. A obra de Paulo Freire demonstra justamente como, através da educação, as gerações mais novas podem se emancipar e pensar autonomamente. É verdade essa parte final, porém não tem uma relação com Durkheim. A letra C diz: a educação não ocorre somente nas escolas, dado que as escolas são uma invenção moderna. Tudo bem, a escola, como a gente conhece hoje, ela é uma invenção moderna. Já existia alguns princípios de escola, de educação formal, na própria Idade Média, na Baixa Idade Média, mas vamos aceitar. E continua. Antes dela, a educação ocorria sobretudo no ambiente do trabalho. Não, quem é responsável pela educação é o ambiente familiar. A letra D diz: toda forma de educação é contrária aos interesses da criança.
Como assim? Todas as formas de educação, elas são favoráveis à criança, são favoráveis à formação do caráter, da moral desse indivíduo enquanto membro, enquanto sujeito social. A criança naturalmente quer brincar e se divertir. A escola acaba por tolher das crianças a sua pureza, obrigando-as a estudar e assumirem responsabilidades que não são condizentes à sua faixa etária. Absolutamente não, tem nada a ver essa letra D. E a letra E diz: a educação tende a fazer com que a sociedade se modifique, uma vez que os valores transmitidos às gerações mais novas são diferentes daqueles que as gerações mais antigas receberam. Não necessariamente. A educação ela é responsável pela materialização e pela organização de todo o conhecimento humano. Então, muitos dos conhecimentos que vocês recebem hoje, os pais de vocês receberam, ainda que com características distintas, porque toda a sociedade ela se modifica. Letra E não pode ser. Vamos à questão 36, que diz: o objeto de estudo da sociologia para Durkheim é o fato social, que deve ser tratado como coisa. Opa, é importante isso daqui. Por que como coisa? Os positivistas, eles veem a ciência como uma ciência neutra, aonde o sociólogo, o historiador, ou aquele indivíduo que está fazendo análise social não deve colocar a sua visão política. Lembra? É uma física social. Se é uma física social, a física precisa, por exemplo, de você saber qual o viés ideológico do físico? Não. Então, a sociologia também não precisa. Lembra? Neutralidade valorativa, uma ciência neutra, por isso trata como coisas. E o sociólogo deve afastar suas pré-noções e preconceitos, como eu falei para vocês. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada, letra A, positivista, pois se fundamenta na busca da objetividade e da neutralidade. Essa questão muito simples, só para a gente se manter aquecido para ir para a questão 37. A 37 diz: texto 1. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então, ainda que seja geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria independentemente das manifestações individuais que possa ter. Isso daqui tem uma característica. Isso daqui, esse texto expressa um conceito durkheimiano chamado de fato social. O texto número 2 diz: a interação entre o torcedor e o jogador constitui-se em um fenômeno social, pois seus agentes têm um ou outro como referência para os seus atos. Do mesmo modo, pode ser tratada todas as interações existentes no âmbito do esporte, que, no geral, tomam o comportamento do jogador como referência, orientando seus atos a partir desse parâmetro. De um texto, Introdução à Sociologia, do Reinaldo Dias. Isso daqui é um conceito de um outro sociólogo, que a gente vai ver mais para frente no módulo 2, que é o Max Weber. O Max Weber, ele fala que nós, os indivíduos, cometemos um lance chamado de ação social. O que significa dizer ação social? Ação é todo ato cometido pelo indivíduo em sociedade. Toda vez que você comete um ato em sociedade, você espera uma resposta. Imagina, você está na rua e pergunta a hora a alguém. Consequentemente, você espera que essa pessoa lhe responda. Então, toda ação, ela pressupõe uma resposta, ela pressupõe uma interação social, como essa aqui, entre o jogador e o torcedor. Os estudos sociológicos se baseiam em vários objetos que são temas específicos de investigação. Os objetos de estudo descritos no texto 1 e 2 são, respectivamente, letra B, fato social e ação social. Tranquilo? Então, essas duas últimas questões são questões de aplicação direta do conceito positivista e agora também um conceitozinho do Max Weber, que a gente vai ver de forma mais aprofundada um pouco mais à frente. A questão 38 volta com o tema do Émile Durkheim. Diz: Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais e entre suas diversas obras se destacam as regras do método sociológico, o suicídio, da divisão do trabalho social. Sobre este último, é correto afirmar. Então, lembra, as sociedades elas são divididas socialmente entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção. Principalmente na sociedade moderna, a gente está falando de burguesia e de proletariado. Vamos ver uma alternativa que fala sobre essa relação entre a divisão social do trabalho e a coesão social. A letra A diz: a divisão do trabalho possui um importante papel social, muito além do aumento da produtividade econômica. A divisão garante coesão social, ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de solidariedade. Está corretíssima a letra A, pode marcar ela. A letra B diz:
A solidariedade mecânica lembra das sociedades tradicionais, marcada por uma dependência direta. É um tipo de sociedade onde há uma baixa divisão social do trabalho, consequentemente, uma alta consciência coletiva. A solidariedade mecânica é resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu uma robotização dos comportamentos humanos. É a solidariedade mecânica? Não. É a solidariedade orgânica. Sublinha para mim solidariedade mecânica, que coloca essa sentença como errada. A letra C diz: a solidariedade orgânica lembra modo de coesão social das sociedades complexas. Como é que se dá? Alta divisão social do trabalho, consequentemente, baixa consciência coletiva. Há um individualismo exacerbado nesse modelo de sociedade. A solidariedade orgânica refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades mais tradicionais. Sublinha para mim mais tradicionais, são as mais complexas. Letra C já está equivocada. O nome remete ao entendimento da harmonia existente nas comunidades de menor taxa demográfica. Ao contrário, são as sociedades mais complexas, com maior número de pessoas, fruto da Revolução Industrial. A letra D. Indiferente do tipo de solidariedade predominantes, o crime necessita ser punido por representar uma ofensa às liberdades e à consciência individual existente em cada ser humano. O crime, ele não afeta só a consciência individual. O crime, ele afeta a consciência coletiva. O crime, ele é um problema social. O crime, ele é um fato social. Para um pouquinho só para analisar um negócio comigo. Todas as sociedades humanas, em maior ou menor grau, tiveram delitos, crimes, problemáticas em sua constituição social. Agora, nem todo crime ele é fruto de uma anomia social. Exemplo, a sociedade brasileira hoje violenta muitos LGBTs. A sociedade brasileira ela é responsável por quase 50% dos assassinatos a LGBTs. Isso é um problema de uma doença no corpo social. Isso é fruto da baixa intervenção estatal na realidade social, falta de educação, falta de cultura, falta de diálogo, falta de intervenção política, tanto da representatividade política como da sociedade civil organizada. Então, isso é fruto de uma anomia social. Consequentemente, os assassinatos em grande número a LGBTs no Brasil é um fato social anômico, beleza? E, consequentemente, a letra E diz: a consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas. Sublinha para mim, ações sociais filantrópicas tem absolutamente nada a ver, estabelecidas pelo indivíduo na contemporaneidade, não tendo nenhuma relação com tradições e valores morais comuns. Consciência coletiva é o conjunto de crenças, ritos, signos, de visão de mundo estabelecido por um determinado grupo social. Está incorreta a letra E, tem nada a ver a relação que ele montou aqui, beleza? Vamos fazer a questão 39, que é uma questão da UNOeste de 2013, que diz: o sociólogo francês Émile Durkheim, em sua obra As Regras do Método Sociológico, ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim está de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no interior do conjunto coeso das disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e sistemática da sociedade civil. Sobre o significado de fato social, para Durkheim, é correto afirmar: olha as características de fato social aqui e vamos para as alternativas. Diz: A. Os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são estados mentais ou emocionais dos indivíduos. Fato social, o próprio nome já diz, é o fato cometido pelo indivíduo em sociedade. Só tenta entender a relação do seguinte: os fatos sociais, por serem geradores de uma consciência coletiva, eles determinam a forma de pensar e de agir dos indivíduos. Você pode até ser exterior, você pode até não concordar com o fato social, mas existe uma consciência coletiva a qual já colocou ele como verdadeiro ou como falso, ou já estabeleceu a ideia de verdadeiro ou falso a partir deste fato social. A letra B diz: os fatos sociais parecem aos indivíduos uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se apresenta dependente da sua vontade. Opa, é exterior à vontade do indivíduo. Letra B já está equivocada. Letra C diz:
A proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma natural, mas através da observação e da experimentação. Em observação e experimentação, você puxa uma seta, coloca ciência moderna, toda a ciência moderna é baseada nesses dois preceitos, e é verdade sim, a letra C, a proposição do Durkheim, que trata o fato social como uma coisa, independente da minha vontade, independente da minha prenoção, independente da minha visão de mundo, o fato social, ele existe e se estabelece. Letra C está correta, pode marcar. Letra D. Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Esse é o problema. Muita gente marca essa letra D e o equívoco dela está em coisas materiais. São coisas de forma geral. Coisas no sentido de ser algo concreto ou de ser algo a qual eu não posso me guiar única e exclusivamente pelas minhas vontades. E a letra E diz: os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições. Absolutamente não. Fato social tem a ver com a função que o indivíduo ocupa, o seu papel, o seu status, sua ideia, sua consciência coletiva em sociedade. Não tem a ver com o fato psíquico que está no campo meramente individual. Vamos para a questão 40, que diz: ordem e progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias kantianas, assinale a alternativa correta. Letra A. A ordem social total se estabelece de acordo com as leis naturais e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. Está completamente correta a letra A. Lembra, para Auguste Comte, que é o pai do positivismo, a sociologia ela tem que estar com uma espécie de uma física social. Como a física está para a natureza, a sociologia está para a sociedade. Entender suas leis imutáveis, compreendê-las e aplicá-las para que melhor funcione. Então, ainda que exista leis imutáveis da sociedade, a sociologia ela serve para compreender essas leis e fazer com que os indivíduos atuem melhor de forma racional. Então, existe sim intervenção humana na realidade social e na realidade natural. Letra B. A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação estática social. Peraí, estática social não existe, segundo qualquer modelo de pensamento sociológico. Porque nenhuma sociedade ela é estática. Todas as sociedades elas são dinâmicas, complexas, existe movimento. Então, às vezes o indivíduo, um sociólogo, ele quer fazer uma análise de conjuntura. Ele quer observar o determinado momento ao qual ele está. É como se ele tivesse uma foto e aquela foto parasse e ele fizesse análise dela. Agora, existem alguns momentos em que os indivíduos têm que entender a sociedade em sua dinâmica, porque ela é complexa, porque ela acontece, porque ela evolui, porque ela passa por processos. Letra C. O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações, e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção e velocidade, ou velocidade. Absolutamente não. A intervenção humana é fundamental para a constituição da sociedade. Letra C está errada. A letra D diz: o progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base nos princípios de justiça de que os mais aptos recebem as maiores recompensas. O progresso social, segundo o positivismo, não tem absolutamente nada a ver com a competição da sociedade capitalista. O progresso social ele é alcançado pelo desenvolvimento industrial. E por quê? Todas as respostas que os indivíduos buscam, agora eles encontram na ciência, na razão. Então também está equivocado. E por fim, a letra E que diz: o progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e considerada em sua fase intelectual, é expresso pela evolução dos 3 estágios básicos e sucessivos. Até aqui está tudo correto. Então o erro vai estar na citação desses 3 estados, que você lembra: teológico, metafísico e positivo. Vamos ver o que ele diz aqui? Ele diz doméstico, coletivo e universal. Absolutamente não. A letra E está equivocada. Vamos à questão 41, que diz: sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por mais de um dia é a origem da chamada nomofobia, contração de nobaiofobia, doença que afeta principalmente os viciados em redes sociais, que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a socialização e instituições sociais na perspectiva funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta. Veja que apareceu pela primeira vez uma palavra chamada funcionalismo, ou funcionalista. Como é considerada a sociologia durkheimiana. É funcionalista porque ela tenta compreender a função que as instituições sociais ocupam na coesão social. E lembrando que cada instituição social ela é fruto do seu tempo. Consequentemente, ela é histórica. Consequentemente, ela se transforma. Consequentemente, a função que uma instituição ou que um fato social ocupa para um determinado momento histórico não é o mesmo para sempre. Vou dar um exemplo. Imagina a família. A família é uma instituição social. Ela cumpre uma função social. A família na Idade Média ela é completamente diferente da família na Idade Moderna. São funções diferentes. Então, ele tenta compreender a função social de cada uma em seu momento histórico. A letra A diz: a nomofobia reduz a possibilidade de anomia social, na medida em que se aproxima o contato em tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social. Ela não diminui. Ao contrário, ela pode favorecer um processo de anomia social, de uma doença no corpo da sociedade. O uso exacerbado das redes sociais ele é um problema. A letra B diz: as interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os indivíduos uniformizam, seus comportamentos. Veja, ele fez uma confusão, ele fez uma mistura completa aqui de conceitos e deu errado. A letra B, ela está falando aí das interações sociais das tecnologias digitais. Isso é característica da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. E a sociedade contemporânea é o modelo de solidariedade orgânica e não mecânica. Então preste atenção que ele faz essa confusão aqui na alternativa letra C. A letra D diz, a letra C diz, o que faz uma rede social virtual, uma instituição, é o fato de exercer um poder coercitivo e ao mesmo tempo desejável sobre os indivíduos. Não é só por ter um poder coercitivo, é por ser exterior ao indivíduo, é inclusive por manter a coesão social, por criar uma consciência coletiva, não é só isso. E não é desejável aos indivíduos, não. Existem indivíduos que não desejam, ela pode ser exterior a essa individualidade. A letra D diz, o uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser compreendido como fato social. Matou a pau, está completamente correta a letra D. É um fato social a utilização de tantas redes sociais, de internet, de telefone hoje em dia. E a letra E diz, para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente uma diversidade de grupos sociais. Pera, muita gente confunde isso daqui. Imagina, o fato social ele é histórico. Consequentemente, ele também cumpre uma função para a sua determinada sociedade. Por isso, a teoria funcionalista. Então, o fato social ele pode existir em uma determinada sociedade e não em outra. Não são para várias, é apenas para uma, cumpriu aquela função. Letra E está equivocada. Vamos agora para a questão 39 da nossa lista. Diz assim, o sociólogo francês Émile Durkheim, em sua obra As Regras do Método Sociológico, ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim está que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia no interior de um conjunto coeso das disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e sistemática da sociedade civil. Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que, na letra A diz, os fenômenos sociais, embora objetivamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são estados mentais ou emocionais dos indivíduos. Não, os fatos sociais eles são sociais, eles acontecem em sociedade, ele não está no campo individual. Tenta fazer a seguinte relação, o fato social ele existe independente do indivíduo e influencia ele. Há sim uma carga emocional, uma carga emotiva que um fato social pode ocasionar sobre o indivíduo, porém ela não sai do campo individual para o campo social, é o contrário. A letra B diz, os fatos sociais parecem aos indivíduos uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se apresenta dependente de sua vontade.
Nesse sentido, desobedecer à norma social não condiz o indivíduo às sanções punitivas. Absolutamente errada a letra B. A letra B está dizendo que ela é dependente da vontade. Lembra, o fato social é exterior ao indivíduo e ainda mais ela acaba dizendo o seguinte, que o indivíduo não sofre ou não passa por sanções punitivas. Lembra, o fato social ele é punitivo. Quem não o exerce passa por uma punição social. A letra C diz, a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Lembra? Neutralidade valorativa. A ciência positivista, ou melhor, o método científico positivista, ele é um método que busca a neutralidade na ciência. Ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma natural, mas através da observação e experimentação. Observação e experimentação são características de um método científico. Pode marcar a letra C na questão 39. Letra D. Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Muita gente incorre no erro dessa alternativa, mas sublinha para mim a parte que diz coisas materiais. Ele trata como coisas, independente das nossas vontades, das nossas pré-noções, mas não como coisas materiais, como coisas qualquer. A letra D, a letra E diz, os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições. Os fatos sociais não são semelhantes aos fatos psíquicos. Os fatos psíquicos são no campo individual, o social no campo coletivo. Letra E não pode ser. Vamos para a questão número 40, que diz, a origem, a ordem, melhor dizendo, e o progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias kantianas, assinale a alternativa correta. A letra A diz, a ordem social total se estabelece de acordo com as leis naturais e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional do ser humano. Lembra da analogia que eu fiz entre o carro e a oficina mecânica? Então é exatamente isso. Lembra que existem leis naturais que ordenam a sociedade. A realidade social, segundo os positivistas, ela possui leis imutáveis e ela pode ser compreendida pelo indivíduo. Então a letra A está correta. A letra B diz, a liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação estática social. Essa diversidade produz vantagens para a evolução, em comparação com a homogeneidade. Os fatos sociais, eles existem, a ideia de ordem e progresso, ela existe com a tentativa de manter o ordenamento social, a coesão social, para que os indivíduos consigam, ou melhor, a sociedade consiga atingir o seu progresso. Então, não existe uma estática social, porque ela está em constante transformação. É uma sociedade, ela é complexa, ela é dinâmica. Então, letra B está errada. A letra C diz, o desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso. Veja, o desenvolvimento das forças produtivas, essa é um termo, uma terminologia utilizada pelo Karl Marx, que diz que a modificação dos modos de produção e a evolução dos modos de produção sob a sociedade capitalista dão a condição histórica para uma revolução socialista. Não é determinante que irá existir, mas é condicionante. Isso daqui não é positivismo, a letra C está errada. A letra D diz, o progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem os maiores recompensas. O progresso da sociedade, ela se dá pelo desenvolvimento industrial, pelo desenvolvimento da racionalidade, pelo indivíduo se tornar cada vez mais humano, racional, inteligente, escapando, por exemplo, de vislumbrações mágicas e mitológicas. Não tem absolutamente nada a ver com a competição capitalista. Letra D não pode ser. E letra E diz, o progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social. Até aqui correto. E, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução dos 3 estados básicos e sucessivos. A gente viu quase agora quais são os 3 estados nas questões anteriores. Vamos ver se ele cita aqui exatamente ou corretamente. Diz, doméstico, coletivo e universal. Você sabe que não é. Você sabe que a letra E está errada. Então marca para mim, na questão 40, a letra A. Na questão 41, ele diz, leia o texto a seguir. Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por mais de um dia é a origem da chamada nomofobia, contração de mobiofobia, doença que afeta principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa.
E se perdemos alguma coisa, ou se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos forma de ansiedade ou nervosismo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a socialização e instituições sociais, na perspectiva funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta. Funcionalista é a palavra que está aparecendo pela primeira vez agora. Não sei se você sabe, mas Durkheim ele é criador da teoria funcionalista. O funcionalismo é uma perspectiva sociológica que tenta entender as sociedades a partir das suas instituições sociais e as funções que cada uma ocupa. Ou seja, cada instituição social ela é histórica, ela se modifica com o passar do tempo, e isso dá um seu significado a partir da função que ela ocupa em sociedade. A letra A diz, com base no texto, melhor dizendo, vamos voltar ao enunciado, com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta. Letra A. A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social. Gente, vê só, existe uma relação contraditória. Por quê? Porque o uso extremo, a nomofobia, ela é uma anomia, ela é uma doença do corpo social. Então, diz aqui que reduz a possibilidade. Ao contrário, ela é uma expressão dessa possibilidade de uma doença social. A letra B diz, as interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os indivíduos uniformizaram seus comportamentos. Interações sociais via tecnologia é característica da sociedade moderna. Sociedade moderna, você sabe que é o modelo de solidariedade orgânica e não mecânica. Sublinha para mim a parte que diz mecânica, que coloca essa alternativa como equivocada. A letra C diz, o que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e, ao mesmo tempo, desejável sobre os indivíduos. A rede social ela é uma instituição porque ela garante aos indivíduos elementos de coesão, garante aos indivíduos um elemento de interação e não necessariamente o que ele fala de exercer um poder coercitivo sobre o mesmo. E a letra D diz, o uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser compreendido como um fato social. É verdade, a nomofobia é uma anomia social, mas o uso de redes sociais na sociedade contemporânea é um fato social. Vamos ver só? É exterior à sua individualidade. Você pode não gostar de redes sociais, mas ela existe, as pessoas usam, criam uma consciência coletiva. É coercitiva, exerce uma pressão. Aqueles indivíduos que não têm Instagram, não têm Facebook, não têm WhatsApp, não usam celular com muita frequência, é exercida uma pressão sobre ele. E existe uma punição social de você, por exemplo, estar por fora do que está acontecendo. Certo? Então, está correta sim a letra D. Vamos ver o erro da letra E, que diz, para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que seja presente uma diversidade de grupos sociais. Calma. Um fato social, ele é histórico, ele cria uma consciência coletiva e ele expressa a determinação de um grupo social, não necessariamente de vários. Um fato social ele pode ser representante apenas de um grupo social e não de diversos, como diz a alternativa letra E. Então está equivocada. Questão 41, gabarito letra D. Vamos para a questão 42, que mostra a nossa bandeira nacional, verde, amarela, azul e branca com as estrelas e o lema de inspiração positivista, ordem e progresso. E diz, a bandeira nacional, símbolo maior da República Federativa do Brasil, é bastante simbólica. Além das suas cores, existem também os dizeres ordem e progresso. Esses dizeres possuem sua origem em qual teoria filosófica? Na letra B, no positivismo de Auguste Comte. Essa foi fácil, foi só para a gente manter o nosso ritmo aquecido aqui para as últimas questões da lista de exercícios número 4 da Humanas em Foco. Diz assim, essa é uma questão muito boa, atenção ao texto. Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim para explicar a coesão social em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas prevalece a solidariedade orgânica, onde os indivíduos se percebem diferentes, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade, que asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de anomia.
Esse trecho desse texto é muito bom. Se eu fosse vocês, ou melhor, uma dica para vocês é sublinhar, melhor, destacar todo esse texto, porque ele faz uma breve revisão sobre o conceito de solidariedade orgânica e de anomia social. Ele ajuda a fixar esses conceitos, por isso que essa questão é tão boa. O enunciado fala o seguinte: de acordo com o postulado de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia indica. Então é uma questão tratando diretamente sobre esse problema do corpo social, sobre essa ausência de regras, de lei e moral que constituem o processo de anomia social. A letra A diz: a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados. Ao contrário, é um elemento de coesão social e não de anomia. Letra A não pode ser. Letra B: uma situação na qual aqueles indivíduos portadores do senso moral superior devem se colocar como líder dos grupos dos quais fazem parte. Absolutamente nada a ver com o termo ou com o conceito de anomia social. Letra C: a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilham as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo do injusto. Exatamente o conceito de anomia social pode marcar a letra C. Lembra o seguinte para mim: vamos tentar falar sobre um processo histórico para fixar esse conceito de anomia social? Vamos voltar lá em 1917, em pré-outubro de 1917, na Rússia, onde havia o processo revolucionário que culminou na primeira República Socialista. Lembra que antes do governo dos bolcheviques existia um modelo de governo do Kerensky, que foi o governo provisório que governou de fevereiro até outubro. Lembra que existiam os soviets e existia uma relação de duplo poder. O Kerensky dava uma proposta política, os soviets iam lá e desobedeciam. Aquilo era um momento de anomia social. As regras sociais, a moral, os costumes da sociedade, eles estavam sendo rompidos. Beleza? Letra D diz: o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número de shopping centers na cidade. Absolutamente nada a ver, isso é um fato social, não um elemento de anomia social. E a letra E diz: a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos em manifestações públicas, como jogos das seleções nacionais de futebol. E isso também é um fato social e não um elemento de anomia social. Vamos para a questão número 44, uma questão da UEL de 2011, que diz: o positivismo foi uma das grandes correntes do pensamento social, destacando-se entre seus principais teóricos Auguste Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar que, segundo eles, a ciência ela deve ser neutra, ela deve se basear na observação e na experimentação, já que é essa a característica da ciência moderna, e ela deve ser também uma ciência que ajude os indivíduos a sair desse processo de complexidade da sociedade que está trazendo uma série de contradições. Se inspira nos modelos de ciências naturais, por isso que Auguste Comte chama a sociologia de física social. Vamos para a alternativa letra A, que diz: na busca de leis universais, só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. Lembra o seguinte, gente, sociologia é uma ciência que estuda o homem em sociedade, na sua relação social, no seu processo de sociabilidade. Letra A não pode ser. Existe sim ciência que não é única e exclusivamente ciência natural, beleza? Letra B. Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto de conhecimento científico. Já está completamente equivocada essa letra B. Sublinha para mim essa primeira frase, que ela coloca essa sentença como uma sentença falsa, de acordo com a perspectiva do positivismo. Razão pela qual o conhecimento, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade científica, absolutamente não. Letra C. Apreende a sociedade como um grande organismo, ou como diz, por exemplo, o Émile Durkheim, um corpo social. A exemplo do que fazia o materialismo histórico. O materialismo histórico não fazia isso. O materialismo histórico é aquele método do Karl Marx. Sublinha para mim materialismo histórico, puxa uma setinha ali no final e coloca Karl Marx. É o método em que o Marx analisa a história da humanidade na história da luta de classes. É rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais. Ao contrário, é um método científico.
A letra D diz: a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Está completa. Essa é a característica do positivismo enquanto método de ciência social, enquanto método científico. Pode marcar a letra D na questão número 44. E a E diz: o papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da sociedade os valores por ele assimilado durante o processo de socialização obtido no seio da família. Não é só no seio da família, é no seio social. Essa sentença número E está equivocada. Marca para mim letra D. Vamos fazer a nossa questão 45, que é a última questão da lista, que diz o seguinte: Émile Durkheim, em seus estudos de sociologia, confere importância central à religião em uma sociedade. Segundo ele, a religião. Veja, a gente já falou nas últimas questões que o Émile Durkheim ele é um funcionalista, entende a função de cada instituição social na seu determinado momento histórico, na sua determinada sociedade. Então, Émile Durkheim, ele vê a religião ou a igreja enquanto um instrumento de coesão social, de fortalecimento dos laços entre os indivíduos. Imagina só, muitas vezes os indivíduos, quando eles estão com um problema individual, quando eles estão com um problema social, quando existe uma crise política, uma crise econômica, enfim, quando eles já não encontram mais resposta para os seus problemas na própria sociedade, na racionalidade, eles buscam elementos da fé, buscam a religião enquanto um instrumento para afagar seu coração, para dar respostas no campo religioso, no campo metafísico. Inclusive, essa resposta pode servir de um elemento de coesão social, de trazer esse indivíduo para se sentir parte de uma instituição. Então vamos ver a questão. Segundo ele, a religião, letra A, fortalece os laços de coesão social e contribuiu para a solidariedade entre os membros do grupo. Tá correto, foi o que eu acabei de falar, pode marcar a letra A. A letra B diz: favorece a solidariedade do tipo mecânica, fundamental para evitar a anomia em uma sociedade moderna. Sociedade moderna é um modo de solidariedade orgânica e não mecânica, tá incorreta. A letra C diz: aumenta a alienação dos indivíduos na sociedade capitalista. Quem fala isso é um outro sociólogo clássico, que é o Karl Marx. Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga usada pela população na época. Você pode fazer dois tipos de interpretação, inclusive são dois tipos de interpretação feita por diversos autores que estudam Karl Marx. Uma de dizer que é o ópio do povo porque ela é uma droga, ela aliena, assim como ela é o ópio do povo porque tira o povo dessa situação de angústia, dessa situação desconecta da realidade, assim como uma droga faz. Então, fica atento, Karl Marx vai ser tema das próximas listas, dos próximos exercícios, do próximo módulo. A letra D diz: está intimamente relacionada ao surgimento do capitalismo na Europa, religião existia em diversas sociedades. Imagina o seguinte, tem um filósofo chamado René Descartes, que ele trabalha com o princípio de ideias inatas. O René Descartes vai dizer que uma das ideias inatas do homem é a ideia de Deus, e que divindades, tanto em sociedades que acreditavam em um único Deus ou em vários deuses, sempre existiram. Então é da nossa capacidade, é da nossa inteligência, da nossa racionalidade a ideia de Deus. Então não é da Europa, do capitalismo europeu, como diz a alternativa B. E a letra E diz: contribuiu para que o individualismo moderno seja realizado, melhor dizendo. Absolutamente não. A letra E está equivocada. A religião ela serve como elemento de coesão, de manter o indivíduo num grupo, numa instituição, e entender a função dessa instituição. Gente, espero que tenha ajudado vocês na resolução da lista 4 do módulo 1 de Sociologia referente ao positivismo com Émile Durkheim e Auguste Comte. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Esperem a resolução das próximas listas. Um abraço.
Vamos fazer a nossa questão 45, que é a última questão da lista, que diz o seguinte: Émile Durkheim, em seus estudos de sociologia, confere importância central à religião em uma sociedade. Segundo ele, a religião. Veja, a gente já falou nas últimas questões que o Émile Durkheim ele é um funcionalista, entende a função de cada instituição social na sua determinado momento histórico, na sua determinada sociedade. Então, Émile Durkheim, ele vê a religião ou a igreja enquanto um instrumento de coesão social, de fortalecimento dos laços entre os indivíduos. Imagina só, muitas vezes os indivíduos, quando eles estão com um problema individual, quando eles estão com um problema social, quando existe uma crise política, uma crise econômica, enfim, quando eles já não encontram mais resposta para os seus problemas, na própria sociedade, na racionalidade, eles buscam elementos da fé, buscam a religião enquanto um instrumento para afagar seu coração, para dar respostas no campo religioso, no campo metafísico. Inclusive, essa resposta pode servir de um elemento de coesão social, de trazer esse indivíduo para se sentir parte de uma instituição. Então vamos ver a questão. Segundo ele, a religião, letra A, fortalece os laços de coesão social e contribuiu para a solidariedade entre os membros do grupo. Tá correto, foi o que eu acabei de falar, pode marcar a letra A. A letra B diz: favorece a solidariedade do tipo mecânica, fundamental para evitar a anomia em uma sociedade moderna. Sociedade moderna é um modo de solidariedade orgânica e não mecânica, tá incorreta. A letra C diz: aumenta a alienação dos indivíduos na sociedade capitalista. Quem fala isso é um outro sociólogo clássico, que é o Karl Marx. Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga usada pela população na época. Você pode fazer dois tipos de interpretação, inclusive são dois tipos de interpretação feita por diversos autores que estudam Karl Marx. Uma de dizer que é o ópio do povo porque ela é uma droga, ela aliena, assim como ela é o ópio do povo porque tira o povo dessa situação de angústia, dessa situação desconecta da realidade, assim como uma droga faz. Então, fica atento, Karl Marx vai ser tema das próximas listas, dos próximos exercícios, do próximo módulo. A letra D diz: está intimamente relacionada ao surgimento do capitalismo na Europa, religião existia em diversas sociedades. Imagina o seguinte, tem um filósofo chamado René Descartes, que ele trabalha com o princípio de ideias inatas. O René Descartes vai dizer que uma das ideias inatas do homem é a ideia de Deus, e que divindades, tanto em sociedades que acreditavam em um único Deus ou em vários deuses, sempre existiram. Então é da nossa capacidade, é da nossa inteligência, da nossa racionalidade a ideia de Deus. Então não é da Europa, do capitalismo europeu, como diz a alternativa B. E a letra E diz: contribuiu para que o individualismo moderno seja realizado, melhor dizendo. Absolutamente não. A letra E está equivocada. A religião ela serve como elemento de coesão, de manter o indivíduo num grupo, numa instituição, e entender a função dessa instituição. Gente, espero que tenha ajudado vocês na resolução da lista 4 do módulo 1 de Sociologia referente ao positivismo com Émile Durkheim e Auguste Comte. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Esperem a resolução das próximas listas. Um abraço.